acadêmicos. Eu, como uma das conteudistas do caderno, venho aprofundar algumas reflexões sobre a unidade 1, que trata particularmente da relação do homem com a natureza. Entre outros elementos, iremos destacar o impacto da Revolução Neolítica e os desdobramentos relacionados à posse e à acumulação de riquezas nas sociedades que se sucederam na ocupação do ambiente natural. Você alguma vez já se perguntou por que e como o homem se tornou o maior agente transformador do mundo em que vivemos? Por que, de tantas espécies existentes no planeta, fomos nós os escolhidos para dominar sobre ela e sobre tudo o que existe? Essa não é uma pergunta simples. Para entender a inserção específica do homem na natureza, precisamos retornar ao passado e rever alguns eventos. Vamos? Há aproximadamente 3 bilhões de anos, a vida começa a ser gestada no planeta Terra. No decorrer deste período, várias espécies tiveram seu momento de glória. No período Jurássico, por exemplo, que iniciou há aproximadamente 175 milhões de anos, os grandes répteis dominaram a Terra. Livre da pressão exercida pelos dinossauros, um grupo mais parecido conosco teve a oportunidade de se expandir, o grupo dos mamíferos. Entretanto, há apenas 8 milhões de anos surge a bipedia. Pela primeira vez, surge no planeta Terra uma espécie ou algumas espécies que com as mãos livres podem manipular o mundo. Esta mudança de postura perante a natureza possibilitará o surgimento da obra de arte evolutiva, o cérebro humano. Grosso modo, é esse instrumento que determinará toda a mudança que se somou ao mundo natural, principalmente depois que o homem fixou-se à Terra, o que aconteceu há aproximadamente 12 mil anos, na região da Mesopotâmia, atual Iraque. A primeira evidência que nos chama a atenção é que, à medida que a relação do homem para com a Terra muda, a relação do homem com o homem, de uma relação de semelhante, para uma relação de dono e propriedade. Desde a aurora das civilizações, assim como a terra, o homem se torna uma posse. O escravo, por constituir uma propriedade, pode ser negociado, vendido, alugado e até morto. À medida que mais e mais braços são escravizados e recrutados para revolver as entranhas da terra e dela extrair riquezas, surgirão 2 fenômenos correlatos: a exploração do homem e a exploração da natureza. A mão de obra escrava impulsiona a economia. O excedente da produção agrícola é negociado e trocado por produtos manufaturados em outras regiões. Do desenvolvimento tecnológico surge o arado, a roda, a carroça puxada por bois, a fundição de metais, o uso do vidro e a tecelagem. A base econômica das então cidades-estado é a agricultura e o comércio. Tudo isso levou a uma outra revolução, a Revolução Urbana. Já na antiguidade surgem grupamentos humanos bastante densos. Alexandria, século I a.C., teve 700 mil habitantes, enquanto Roma, no século II, chegou a ter mais de 1 milhão. Com o aumento populacional, o saneamento básico torna-se um sério problema. Muitos apenas jogavam seu lixo nas ruas, o que contaminava o solo e a água, ocasionando muitas doenças. Ainda que sérios impactos ambientais e sociais sejam, como vimos, fenômenos muito antigos, é na modernidade, com a expansão marítimo-comercial europeia, que este fenômeno irá adquirir proporções ainda mais catastróficas. À medida que a propriedade passa a se estender para além mar, os braços que vão cultivar a terra e produzir riquezas poderão ser traficados e comprados. E o que é pior, esta nova modalidade de exploração do homem pelo homem estará fortemente ligada a uma ideia de inferioridade racial para uma Europa como centro do mundo. Tomemos, por exemplo, o caso do Brasil.
encontrado pelos portugueses no ano de 1500, é a terra que doravante fornecerá, desde a tintura para as roupas dos nobres europeus, o açúcar para ricos confeitos e até o ouro, que adornará palácios e pessoas. Assim como no Brasil, em vários outros lugares do mundo onde podem chegar embarcações vindas da Europa, outras terras e outros povos sofrerão com a colonização, o escravismo e o saque de seus recursos naturais e a erosão cultural. Estudando o caderno, você encontrará um quadro que procura organizar, numa escala temporal, os ciclos econômicos brasileiros. Analisando esse quadro, você perceberá que em cada ciclo econômico destacam-se dois grupos humanos. Um deles desempenhando o trabalho de cortar, derrubar, garimpar, plantar, colher, e outro encarregado de traficar, escravizar e lucrar às custas da exclusão social e da destruição do meio ambiente. Desafiamos você, acadêmico, a reler este quadro e pensar sobre o Brasil nos dias de hoje. Como estamos? Evoluímos? Retrocedemos? Quais os desafios sociais e ambientais que neste século se apresentam ao Brasil e ao cenário global? Que estratégias teremos que desenvolver para superar esses desafios? Como você, acadêmico, pode contribuir? Este material em vídeo é mais uma oportunidade para complementar os estudos realizados no caderno impresso. Lembrem-se, vocês encontrarão mais materiais no ambiente virtual de aprendizagem, ao qual vocês têm acesso com o login e a senha. Acessem e bons estudos!